vamos começar o último capítulo de Tiago, capítulo 5, e vamos conversar um pouquinho sobre verso 1 a 11. Então peço que você siga comigo, Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 1 a 11, e nós vamos refletir um pouco acerca da palavra de Deus. Vamos orar primeiro. Pai, eu quero colocar nosso coração diante do Senhor, quero colocar cada pessoa que está aqui nessa noite, que nos escuta, Pai, online, que o Senhor possa preparar esses corações, para que esses corações recebam a Tua palavra, Pai. Porque nós cremos que é por meio da Tua palavra que nós somos transformados, que é por meio da Tua palavra que nós recebemos, ó Deus, Pai, transformação na nossa vida. Transforma, ó Deus, a nossa vida, a nossa mente, faça com que possamos abrir o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Seja uma palavra de esperança, de admoestação, de exortação, o nosso coração tem que sempre estar aberto àquilo que o Senhor tem para nos dizer, ó Pai. E nós abrimos o nosso coração e dizemos, seja bem-vindo, Espírito de Deus, para falar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Semana passada, no capítulo 4, nós trabalhamos um pouquinho, e o final, principalmente, do capítulo 4, falava um pouquinho sobre alguns cristãos que, na sua vida, eles colocavam a sua independência diante de Deus, faziam planos, e nesses planos, muitas vezes esqueciam da realidade de que Deus tem que estar em todos os nossos planos. Então, o Tiago, no final do capítulo 4, ele traz uma exortação para esses cristãos ricos, que por meio da sua riqueza, eles confiavam na sua riqueza, e que muitas vezes faziam planos, sem sequer perguntar a Deus acerca desses planos, ou questionar a Deus acerca desses planos. Capítulo 5, Tiago continua falando sobre os ricos, do verso 1 a 6, e do verso 7 a 11 ele vai falar sobre aqueles que estavam sendo oprimidos na comunidade por essas pessoas ricas. Então hoje nós temos uma mensagem cujo título é Luxo ou Lixo, e nós vamos falar um pouquinho acerca da nossa relação com a questão econômica, com o dinheiro, com esse bem material, com as finanças. Isso é um assunto que muitas vezes a gente não gosta de ouvir, dentro de uma comunidade de fé. Tem gente que tem até pavor, de ouvir sobre dinheiro dentro às vezes, de uma pregação. Mas como a gente está trazendo o texto de uma forma expositiva, começamos lá no capítulo 1 de Tiago e vamos finalizar no final do livro de Tiago, a gente não escolhe o texto que prega. A gente vai para o texto, a gente ouve o texto, e a gente abre o nosso coração para aquilo que o texto tem para nos dizer. E com esse mesmo espírito eu quero ler com vocês o texto de Tiago e pedir para que vocês possam não apenas abrir os seus ouvidos, mas o seu coração também para essa palavra. Tiago capítulo 5, versículo 1, Tiago começa dizendo o seguinte: escutem, vou ler os 11 versículos e depois a gente vai trabalhando um por um. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, as roupas foram comidas por traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra você, e há de devorar, como fogo, o corpo de vocês. Nestes tempos de fim, vocês ajuntam tesouro. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado para o dia da matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. E aí agora Tiago volta para os irmãos da comunidade que estão sendo explorados, e dizem: irmãos, portanto, sejam pacientes, ou a palavra aqui também, perseverantes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e cheio de compaixão. Versículo 1 começa dizendo: então agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Tiago volta a sua atenção não apenas para os ricos crentes que ele estava falando no capítulo 4, mas agora especificadamente para proprietários de terra que estão por meio da lavoura, da colheita, oprimindo os irmãos, se recusando a pagar a essas pessoas o salário que era justo. E lembrando que nessa época o trabalhador ele era um diarista, né? A maioria dos trabalhadores eram diaristas, então eles recebiam diariamente o seu sustento. Se então um trabalhador ou um pagador, né, um proprietário, se recusasse a pagar alguém durante uma semana, o que ia acontecer com aquela pessoa? Ela não teria o dinheiro para aquela semana para sobreviver. A maioria dos trabalhadores tinham o sustento diário, né? Então, uma semana já atrapalharia, né, todo o fluxo daquela família, da questão da comida, da questão da moradia, de tudo, né? E condenaria aquela família. Então, esse é o contexto. A gente tem aqui proprietários de terra que, por avareza, eles não pagam aquilo que é justo aos trabalhadores. E eles retêm, controlam o mercado, o comércio, e esses ricos controlam até, muitas vezes, o sistema judiciário. Então, como resultado, eles forçam à falência os pequenos fazendeiros ou os pequenos trabalhadores, né, que precisavam ou dependiam desse dinheiro para sobrevivência. Então, o que a gente tem aqui, primeiro, é uma reprovação não ao rico, mas ao que esses proprietários que eram ricos estavam fazendo com as suas finanças. E se a gente observar na Bíblia, a gente vai ver que sempre há uma condenação, não propriamente à riqueza, mas uma condenação ao mau uso da riqueza, ou quando nós administramos de forma errada aquilo que Deus tem nos dado, quando administramos para a injustiça, quando não administramos para que outras pessoas sejam abençoadas com essa riqueza também. Então, no primeiro texto, né, a gente tem, quando a gente vai para a carta de Tiago, a gente vai ver vários trechos da carta de Tiago que vai falar sobre a questão da riqueza, do uso do dinheiro. Por exemplo, Tiago 1:9, de 9 a 11, Tiago 2, de 6 a 7, Tiago 4, de 13 a 17, Tiago 5, de 1 a 11, são todos trechos que vão trabalhar ou condenar o mau uso da riqueza, ou aqueles que por conta da avareza, eles se afastam de Deus e deixam de administrar com generosidade aquilo que Deus tem dado. Então, no texto lá de Tiago 1:9, por exemplo, há uma exortação contra aqueles que se exaltam por conta da riqueza, né, que se consideram melhores do que outras pessoas e que confiam nas suas riquezas. Então, esse tipo de atitude era confirmado principalmente nas sinagogas. A gente vê no capítulo 2, versículo 7, Tiago dizendo que quando entrava um irmão rico na sinagoga, esse irmão rico era tratado com parcialidade ou com favores, e a gente tratou acerca disso. Então, não só o dinheiro fazia com que essas pessoas se sentiam melhores, a comunidade também tratava essas pessoas como se elas fossem melhores, porque elas tinham
uma condição financeira melhor do que aquele que sofria, que era explorado, que tinha uma condição mais humilde. E em sua arrogância, então, o rico, como a gente viu na semana passada, ele planeja a sua vida, mas esquece da brevidade e de que aquilo que nós ajuntamos, ou aquilo que nós ajuntamos, é preferível que nós ajuntamos não tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas diz o texto bíblico que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, onde ninguém pode tomar. No texto aqui a gente vai ver o problema, justamente a condenação a essas pessoas, porque a riqueza dessas pessoas, desses proprietários, vinha por meio de um enriquecimento ilícito e injusto. É isso que o texto diz. O salário foi retido. E esse salário que foi retido por meio de fraude está clamando. Diz o texto no versículo 5, vocês têm engordado no dia da matança. O dia que os trabalhadores estão lá trabalhando, vocês têm engordado. E não apenas isso, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça a resistência. A esses, novamente, o texto começa no versículo 1 dizendo, escutem agora ricos, o fruto da riqueza injusta e o seu deleite será a própria condenação de vocês. Diz o texto, então, que a desgraça virá sobre essas pessoas, as suas riquezas apodrecerão, as suas roupas serão comidas pelas traças, e o ouro e a prata enferrujará. Essa ferrugem, ela testemunhará contra vocês, no fogo que há de consumir não só essas riquezas, mas o próprio corpo de vocês, porque vocês tratam a riqueza, o dinheiro, como um Deus na vida de vocês, e fazem tudo o que é possível para se enriquecerem e para ficarem e terem mais. Então existe uma forte condenação bíblica aqui de Tiago, justamente a todo tipo de riqueza que é fruto de uma riqueza da corrupção, da injustiça e do suborno. Quando Deus nos abençoa, e ao invés de nós sermos abençoadores a outras pessoas, nós retemos tudo para a gente, e o outro dentro da nossa comunidade às vezes está passando necessidade. Não tem uma roupa para vestir, não tem um alimento para comer, está faltando emprego, está faltando uma preparação para o mercado, mas nós retemos tudo para a gente, porque nós queremos a satisfação própria. E Tiago, então, condena esse tipo de atitude que acontecia com os proprietários de terra que eram injustos, pessoas que não conheciam a Deus, mas que esse texto também pode aplicar perfeitamente a pessoas que, dentro da comunidade de fé, também fazem mau uso da sua riqueza e do dinheiro. Isso porque o que o texto está dizendo é que essas pessoas deveriam lamentar, chorar. E essa palavra que é utilizada aqui para lamento e choro, todas as 21 vezes que é utilizada no Antigo Testamento, é utilizado para lamentar e chorar justamente por um pecado grave contra Deus. É como se Tiago está dizendo, o que vocês estão fazendo é algo grave contra o Senhor. É algo grave contra Deus, porque vocês estão utilizando da bênção que Deus dá para o enriquecimento pessoal. Se esquecem de Deus, tratam as pessoas com parcialidade, tratam a pessoa com a injustiça e enriquece em cima do outro, né? Ou seja, o texto está condenando não o rico em si, mas a má utilização do dinheiro. Isso porque a riqueza também é um dom que Deus concede para que aqueles que possuem esse dom possam utilizar o dom para aliviar o sofrimento dos outros. Nem todos possuem o dom da riqueza, mas se Deus nos dá esse dom da riqueza, é para que nós possamos aliviar o sofrimento daquele que às vezes não tem o que comer, que padece uma necessidade. Todo dom que Deus dá nunca é para si mesmo. Todo dom é para ser distribuído e utilizado para a glória de Deus. A riqueza também nunca é para o enriquecimento pessoal. Deus não deseja que nós tenhamos 4 casas, 3 de praia, que nunca ninguém vai lá, só vai para a praia, e dentro da nossa comunidade tem pessoas que às vezes não têm um teto para morar. Eu sei que isso é duro de ouvir porque mexe com o fruto do nosso trabalho, mexe com o nosso dia a dia, mexe com aquilo que nós preparamos a vida toda para ter.
Nós fomos educados para ganhar dinheiro, não é assim? A gente vai para a escola, se forma, a gente aprende uma profissão para quê? Para ganhar o quê? Para ganhar dinheiro. E é justamente a atitude daqueles que utilizam o dinheiro da forma errada que Deus condena. Porque o dinheiro é também um dom que Deus dá para que seja administrado para a glória dele, que seja administrado para o louvor dele. Deus não deseja que pessoas se enriqueçam dentro da comunidade enquanto tem outros padecendo. Esse é o padrão da Bíblia. Olha para a viúva, olha para o necessitado, olhe para aquele que não tem. Se você tem 2 capas, dá uma para aquele que não tem. Né? Se você se vê o irmão padecendo e tem condição de ajudar esse irmão e você não ajuda, como que você pode dizer que o amor de Deus está em ti? É o que o texto bíblico nos diz. Percebe que a riqueza, ela em si não é positiva nem negativa, mas o uso que nós fazemos dela, faz dela ou a nossa serva ou a nossa senhora, o nosso Senhor. Percebe que o dinheiro deve ser o nosso servo, ele deve trabalhar para a gente. Mas muitas pessoas colocam o dinheiro como seu Deus, como seu Senhor. Tiram do trono o lugar que pertence somente a Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que existem muitas pessoas, quando as pessoas têm riqueza, elas são definidas como pessoas que possuem bens materiais. Então a riqueza e a pobreza no contexto bíblico, ela tem sim a ver com questões financeiras, como também tem a ver com uma riqueza ou uma pobreza espiritual. Como diz lá em Mateus, né? Bem-aventurados são os humildes de espírito, os pobres de espírito. Então a riqueza e a pobreza têm a ver com uma condição financeira, mas com uma condição espiritual que nós também temos. E quando nós vamos na Bíblia, a Bíblia promove consistentemente a ética de se buscar tesouros espirituais, ao invés de apenas uma riqueza material. Mas a riqueza não é condenada como algo inerentemente errado, mas que o mau uso dela pode fazer com que muitas pessoas sejam condenadas, né? E que são chamadas aqui por Deus, que experimentarão o juízo diante de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem muitas passagens que tratam a prosperidade ou a riqueza como fruto da obediência a Jeová, ou Yahvé, a Deus. Deus é um Deus que prospera e dá riqueza para aqueles que obedecem. É o que diz lá no Antigo Testamento. Yahvé é a fonte da bênção, da prosperidade material. E a prosperidade aparece como fruto da obediência, ou simplesmente porque ele deseja conceder àquele que ele quer conceder essa bênção material. Percebe que existe não uma relação automática entre bênção e obediência, mas a Bíblia vai tratar de muitas pessoas no contexto ali do Antigo Testamento que foram abençoadas por Deus, e porque foram abençoadas por Deus adquiriram bens materiais. Então a riqueza ela pode sim ser fruto de uma bênção de Deus, como a gente observa no Antigo Testamento. No entanto, a gente também observa pessoas que eram justas, tanto sendo ricas, quanto pessoas que eram justas também sendo pobres no Antigo Testamento. Ou seja, a justiça em si, ela não tem a ver com a quantidade de dinheiro que se tem, né? Mas com uma relação de justiça perante Deus. E o dinheiro pode se tornar, sim, para aquele que é justo, um canal de bênção, mas para aquele que é injusto, um canal de maldição e de condenação. No Novo Testamento, a gente vai ver que a riqueza ela não é condenada pelo fato de ser a riqueza em si, dinheiro, mas que existem muitas pessoas que nas suas atitudes colocam obstáculos a partir da riqueza e essa riqueza impede que essas pessoas cheguem diante de Deus. Nós temos o exemplo de alguém na Bíblia, vamos ver se vocês lembram quem é o personagem, que se enriqueceu de forma ilícita e que depois ele pegou e falou: doar metade dos meus bens como uma forma de restituição por essa riqueza ilícita que ele teve. Quem foi? Zaqueu. Então a gente tem, que era cobrador de impostos. Então a gente vê alguém que enriqueceu de forma ilícita e que precisou,
diante daquele ato, se redimir, né? Ele acha diante de Deus. Os discípulos, por exemplo, que seguiam a Jesus, Jesus disse, olha, eu quero que vocês me sigam, mas sabe que aqueles que me seguem não têm aonde repousar a sua cabeça, e que vocês não levem com vocês dinheiro, porque Deus há de providenciar o maná de cada dia. Então percebe que a questão do dinheiro, o dinheiro que é personificado, né, como Mamon, um senhor, um Deus que algumas pessoas servem, no contexto bíblico não é necessariamente negativo ou positivo. Pessoas ricas podem sim serem pessoas justas, abençoadas e tementes a Deus. Mas que o dinheiro pode sim se tornar, e isso é a condenação bíblica, um obstáculo, quando principalmente se torna ou o sentido da nossa vida, ou quando essa riqueza é proveniente de uma riqueza ilícita, de forma corrupta e injusta. E que no contexto bíblico, a maioria das pessoas que eram ricas, enriqueciam por meio da exploração alheia, não todas, né? Hoje, a gente sabe que existem muitas profissões que as pessoas exercem que conseguem, né, ter uma condição financeira melhor. Então esse texto, ele aplica-se a gente da maneira que a gente olha para o texto e pergunta como a gente lida com aquilo que Deus nos dá. Então o primeiro motivo de lamento aqui dessas pessoas é justamente porque a riqueza ela é temporal. É isso que diz no versículo 2 e 3. A riqueza de vocês apodrece e a roupa de vocês é comida por traça. O ouro é enferrujado. E essa ferrugem, ela testemunha contra vocês. Afinal, o corpo de vocês vai ser devorado por esse fogo. Nesse tempo de fim, vocês ajuntam tesouro. Então, em toda a Bíblia, a riqueza material, seja ela acumulada por homens ou dada por Deus, ela não é permanente. Ela é algo que passa, é algo passageiro, é algo que muitas pessoas enriquecem, mas de repente elas, quando se veem, estão sem dinheiro. Existe até uma forma na Bíblia, né, de tentar regular esse enriquecimento de algumas pessoas e o empobrecimento de outras. Cada 7 anos, por exemplo, havia a questão da restituição da terra, né? Deveria restituir, soltar o escravo. A cada 50 anos no jubileu, a terra voltava ao seu dono original. Então haviam várias leis no Antigo Testamento, dentro do contexto judaico, que tentava reduzir a questão da desigualdade social. Uma pesquisa sugere, por exemplo, que a maioria das pessoas que ganham na loteria, elas perdem aquilo que ganham dentro de alguns anos. Ou seja, uma riqueza que vem muito fácil, às vezes também pode ser uma riqueza que vai muito fácil. Seja por falta de habilidade de administrar esse dinheiro, né, ou seja lá o motivo, a maioria das pessoas que ganham dinheiro muito rápido, elas perdem também o dinheiro muito rápido. Dinheiro é algo muito passageiro. Talvez a sua família, seus antepassados foram muito ricos. E aí, de repente, em uma geração, se acabou com tudo aquilo que construiu, às vezes, durante gerações. Isso aconteceu na minha família. Meu bisavô era dono de 12 fazendas. Só que ele teve 11 filhos, né? Distribuiu uma para cada um. Pergunta quantas fazendas tem na família hoje? Nenhuma. Então precisou menos de uma geração para que tudo acabasse. Percebe que o dinheiro é algo que pode vir, mas que também pode ir muito rápido, né? E o texto, ele condena justamente, e diz, vocês devem lamentar, ricos, porque a riqueza é temporal, e a confiança de vocês está sendo em algo que é temporal. E aí no versículo 4 ele diz, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos e foi retido com fraude, está clamando contra vocês. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. O segundo motivo é que a ganância e o mau uso do dinheiro vai ser condenado e julgado, vai ser julgado e condenado por Deus. Deus condena a ganância e o enriquecimento ilícito. Parece que Deus se preocupa com o fato de que muitos enriquecem de forma ilícita, ao passo de que outros não têm sequer o que comer. O reino de Deus se aproxima. E a pergunta o que a gente tem feito com os recursos, com aquilo que Deus tem dado? O texto bíblico clama, louco, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Essa foi a resposta de Deus a uma pessoa que queria construir grandes celeiros para juntar de tesouros. E Deus diz, louco, louco,
Hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Os ricos, em tempo de fim, passam a vida juntando riqueza, isso é o que o texto diz. E aí o texto condena então esse tipo de atitude de um enriquecimento por meio da fraude, justamente porque o clamor da própria fraude chega diante do ouvido de Deus, e Deus não é indiferente diante da injustiça. E ainda que os nossos sistemas sejam injustos, Deus um dia há de condenar todo tipo de riqueza que é construída de forma ilícita pela ganância ou pela avareza. É isso que o texto nos clama. O clamor dos injustiçados chega diante de Deus e serve como testemunha contra toda maldade, ganância e injustiça. É isso que a gente vê lá em Êxodo, quando diz que o Egito oprimia o povo de Deus, e então Deus ouviu o clamor dessas pessoas que estavam sendo oprimidas. Então o texto vai sempre dizer justamente que Deus não é um Deus que feche os seus ouvidos, antes o clamor dos injustos sobe, ou injustiçados, melhor dizendo, o clamor dos injustiçados chega diante de Deus, e Ele há de retribuir, Ele há de vingar aqueles que foram injustiçados. Os nossos clamores e sofrimentos estão audíveis diante de Deus. Mas se por acaso somos os opressores, também a nossa opressão vai nos condenar e vai servir de testemunho contra a gente. A ênfase de Tiago está justamente na identidade de Deus, que ouve e responde às nossas orações. Versículos 5 e 6 finaliza essa primeira parte, onde o texto diz: vocês têm uma vida de luxo e de, por isso que eu falei luxo ou lixo, luxo e prazeres sobre a terra, e têm engordado no dia da matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. O texto de Tiago critica os ricos por seu luxo egoísta, desonestidade e exploração dos trabalhadores. Ele compara a vida indulgente a animais que são engordados para o abate, e simboliza justamente que esse animal que está sendo engordado para o abate, um dia ele vai ser sacrificado, um dia ele será julgado, um dia ele chegará diante de Deus. Os ricos têm engordado da forma ilícita, né, o que o texto está dizendo, para que eles possam ser sacrificados e condenados e julgados diante de Deus. Tiago acusa os ricos aqui de condenar e matar as pessoas, ou o justo. É interessante que ele coloca no singular, não os justos. Parece que ele está dizendo, olha, cada pessoa é um justo diante de Deus que vocês têm condenado. Algumas pessoas leem Cristo aqui, como se fosse um próprio atentado contra o próprio Cristo, né, o justo. Mas o que o texto está dizendo é justamente que essa postura dessas pessoas tem condenado e matado essas pessoas. Talvez não de forma direta, né, como se essas pessoas matassem outras, ou os ricos matassem os pobres. Mas elas condenam essas pessoas à morte, e à morte pela fome, justamente quando deixam de pagar o alimento diário. Se hoje a gente ganha um salário por um mês, já tem que rebolar para conseguir fazer com que aquele dinheiro consiga se manter naquele mês, né? Alguns países, como os Estados Unidos, é semanal, né? Imagina aquele que é diário. O cara fica sem receber ali durante 2 semanas, não tem a condição, o sustento dele é por dia, sabe? Aquele dinheiro que ele ganha, os trabalhadores aqui, o que ele ganha é suficiente por dia, para comprar o alimento para aquele dia. Então, quando os ricos deixavam de pagar e retinham esse alimento, literalmente eles condenavam essas pessoas à morte, à fome, à miséria. Mas o texto aqui nos diz que enquanto essas pessoas, elas faziam isso por quê? Porque queriam viver uma vida de luxo e prazer. Luxo e prazer. O texto está dizendo, olha, vocês estão deixando de pagar, deixando de distribuir, deixando de abençoar outras pessoas porque vocês querem viver melhor. Vocês fazendo isso, o texto está dizendo, vocês só estão engordando para o dia da matança. Vocês só estão se preparando para o juízo.
Vocês só estão se preparando para serem condenados diante de Deus. E essas pessoas que vocês têm feito isso, elas têm sido condenadas sem que ofereçam nenhuma resistência, de forma passiva. Isso nos lembra o exemplo do próprio Cristo, né, que se entregou passivamente à morte, à exploração física. O corpo de Jesus foi explorado diante da sua morte. Jesus foi nu diante carregando aquela cruz. O seu corpo foi flagelado, só o tiro ex, né? Foi flagelado. O seu corpo foi açoitado. Condenação psicológica, exploração psicológica, né? Então Jesus passa e ele vai, como diz o texto, como uma ovelha que vai para o matadouro. Uma ovelha que se entrega para o matadouro. E agora Tiago então volta para os irmãos daquela comunidade. O que eles esperam desse irmão? Diz assim, versículo 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da sua terra, até receber as suas primeiras e últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então o texto nos redireciona a olhar para o irmão da fé que trabalha e sofre a injustiça. E Tiago diz que essas pessoas precisam ser pacientes. A expressão paciente acontece pelo menos 5 vezes nos próximos 5 versículos. Eles precisam mostrar perseverança diante da provação e da tentação. É isso que o Tiago no capítulo 1 já dizia, né? Tende por motivo de grande alegria ao passardes pela prova da vossa fé, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, experiência, e essa perseverança, uma vez completa, ela nos torna pessoas perfeitas diante de Deus. Então Tiago está aqui o mesmo conselho, né? Continuem perseverantes, porque aqueles que forem perseverantes, eles não serão ocultos diante da voz de Deus. Deus há de ouvir o clamor de vocês e vingar vocês. Mas nesse tempo, enquanto vocês esperam o julgamento de Deus, continuem perseverantes, porque quem é perseverante vai alcançar a coroa da vida. Tiago 1,12. É isso que ele diz, né? Aquele que persevera até o fim vai alcançar a coroa da vida. Então o primeiro olhar que Tiago mostra aqui é o olhar escatológico. Nós precisamos continuar perseverantemente e pacientes, mesmo quando sofremos, olhando para Cristo, porque Cristo há de voltar. E a sua vinda nos garante esperança e futuro, de que todo sofrimento, assim como toda riqueza, ela não é permanente, nenhum sofrimento é eterno. Nenhum sofrimento é permanente. E esse sofrimento, aqueles que sofrem, eles serão abraçados pelo próprio Espírito, pelo próprio Deus, o próprio Espírito que consola, que auxilia, o próprio Espírito que age nessas vidas. E como juiz, o texto diz, é Deus que garante que as injustiças serão condenadas. E não há melhor juiz. As nossas injustiças terrenas, às vezes, elas continuam sendo injustiças. Muitas vezes nós passamos por injustiças e a gente, porque não tem voz, que estamos às vezes num sistema que está condenado, sistema em que muitas vezes as pessoas com poder também detêm o voto, né, ou a direção. Nós muitas vezes sofremos a injustiça e não conseguimos tornar a injustiça numa justiça. Mas ainda que não tornamos a injustiça numa justiça, Deus é o justo juiz que há de condenar todo tipo de injustiça. E aí o texto então vai citar, vai dizer que eu preciso que vocês sejam pacientes com o lavrador. O lavrador que faz o seu papel, ele planta, ele prepara a terra, ele vai lá, faz a plantação, mas quem pode dar o crescimento e fazer com que aquela terra realmente frutifique quem é? E adianta o lavrador plantar uma semente que demora 6 meses para nascer, ele querer que aquilo aconteça em 3 meses, em 1 mês, em 10 dias. Então, o Tiago está dizendo, assim como o lavrador precisa fazer o seu papel e esperar pacientemente para que o processo natural faça com que
o fruto aconteça, tenham também paciência, até que a terra receba a chuva e o sol necessário para que a injustiça ela possa ser condenada. Sejam pacientes e fortaleçam o coração de vocês. Fortaleçam a mente de vocês. Fortaleçam a esperança de vocês. Se fortaleçam no Senhor, sabendo que o sofrimento não fica inaudível diante de Deus. Deus escuta o teu sofrimento, querido. Deus escuta o teu clamor. Deus escuta a tua voz. Deus escuta o teu choro que ninguém escuta. Deus conhece o coração que ninguém conhece. Nem a tua mãe, nem o teu pai, nem o teu esposo, nem a tua esposa, o que está no recôndito da tua alma, no mais profundo do teu ser. Deus conhece e escuta esse clamor. Percebe, o texto nos garante que a vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos nos encorajar, sabendo que Deus nos escuta. E o versículo 9 dizem: irmãos, não se queixem uns aos outros, né? Para que vocês também não sejam julgados. Parem de ficar reclamando, murmurando. Como o povo no deserto, né? Que olhava para a situação e ficava reclamando para Deus e para Moisés. Tiago está falando, vocês ficam reclamando uns para os outros aí. Parem, porque Deus vai julgar essa causa. Deus há de julgar as nossas causas. E aí ele cita dois exemplos, mais dois exemplos, né? Além do agricultor, agora ele cita os profetas e Jó, para finalizar o texto. E ele diz, irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. E consideremos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem o que o Senhor fez para que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. O autor do texto desafia os leitores a suportarem o sofrimento com paciência e perseverança, citando o exemplo dos profetas e de Jó como modelos de resistência. Os profetas, como mencionados também em Hebreus 11, sofreram por sua fé, mas continuaram fiéis. Diz um ditado que o profeta não tem dó da sua cabeça. Justamente porque ele se coloca entre Deus e o povo para falar aquilo que o povo ou que o rei precisava ouvir. Seja uma palavra de bem-aventurança ou uma palavra de condenação. Ele se fazia uma voz para aquelas pessoas. E aqui então o texto coloca esses profetas como aqueles que sofreram pacientemente esperando no Senhor o seu julgamento. Sofreram pela mensagem que pregavam. Sofreram porque traziam a mensagem de Cristo, de Deus, de condenação a todo tipo de injustiça. E assim também Jó, quando é injustiçado, né? Eu vou colocar entre parênteses, né? Porque ele foi tentado. Quando Jó passa tudo o que ele passa, embora a gente vê várias vezes ele tendo diálogo diante com Deus, lá em Jó 42 a gente vê que no fim, Jó continua louvando a Deus apesar de tudo que havia passado na sua vida. E como um exemplo, Jó permanece fiel diante de Deus e se mostra também paciente e perseverante diante do sofrimento. Tiago nos diz, continuem perseverantes. Continuem pacientes, porque o sofrimento de vocês não é em vão e Deus escuta. O texto então nos faz dois clamores. O primeiro clamor para aqueles que são pessoas, ou para todos nós, que temos que lidar com as nossas riquezas, seja em maior proporção ou menor proporção. Como que a gente alcança a nossa riqueza? Aquilo que Deus tem nos dado. É fruto do trabalho, é fruto da honestidade, da justiça. É fruto da bênção de Deus. Primeiro que Tiago então coloca que a nossa riqueza ela tem que vir como bênção de Deus para a nossa vida. Como algo que Deus nos dá e não por meio de um enriquecimento ilícito. De um enriquecimento por meio da desonestidade, do trabalho sujo. Sabe que o dinheiro que vem fácil, ele vai fácil. Então esse é o primeiro clamor para os ricos. Ganhem, sejam prósperos, enriqueçam, isso é bênção de Deus. Mas façam isso por meio da bênção de Deus. Da forma que Deus realmente está no negócio. E segundo, utilizem também esse dinheiro, mesmo que ganhado de forma
abençoada por Deus como bênção para vocês. Que ele não seja os senhores ou o Senhor, mas que seja servo. Que o dinheiro não seja usado para exploração, para injustiça, mas seja usado para generosidade, para a bênção do outro. Como bons servos que administram aquilo que Deus dá, olhando sempre para o lado e não apenas para si mesmo. Olhando para aqueles que precisam. Né? E Pedro nos diz principalmente aqueles da fé. Muitas vezes padecem do nosso lado e a gente tem a incapacidade, não é nem de abençoar, é de perceber o sofrimento do outro. Às vezes a gente nem percebe que o outro precisa. E também o texto fala com aqueles que são explorados, com aqueles que sofrem. E a resposta para essas pessoas é: Deus virá, Jesus virá. E Ele é o nosso juiz. Ele há de julgar toda causa. E nenhuma causa injusta continuará injusta. Por isso perseverem. Perseverem diante de Deus. Perseverem com paciência. Porque Deus é o nosso bom juiz. E aquele que há de julgar as nossas causas. Claro que o texto não está dizendo só sofram, gostem do sofrimento. Né? Mas muitas vezes a gente não consegue mudar a realidade das injustiças. Mas mesmo quando a gente não consegue, Deus consegue. Porque Deus é o justo juiz. Nessa noite, o texto nos chama a nos posicionarmos, tanto como trabalhadores, quanto como administradores de riqueza, para que a gente possa colocar o evangelho em ação. Carta de Tiago em ação, tá ali, né? Em ação. Colocar o evangelho em ação. Ação. Que o dinheiro não seja para o nosso luxo e que ele não seja o nosso lixo, né? Mas que seja uma bênção que Deus coloca para que a gente abençoe outras pessoas. Tá? Quero orar por você nesse momento, orar pelo seu coração, orar para que Deus possa trabalhar por meio da sua palavra no nosso coração. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque eu creio que o Senhor fala às nossas vidas. Nós nos colocamos diante do Senhor. Submetemos a nossa consciência diante do Senhor. Submetemos, ó Deus, Pai, os nossos recursos diante de Ti, Pai. Os nossos recursos que não são nossos, mas que são dádivas do Senhor, que o Senhor nos dá para administrar da melhor forma possível. Nos ajuda a sermos bons administradores, que não gastam o dinheiro com vaidade, com coisas que não são edificantes, mas que a gente consiga entender que o Senhor, sim, nos dá a riqueza, nos abençoa, nos dá a prosperidade, para que a gente tenha uma vida digna, para que a gente tenha um alimento na mesa, que a gente tenha uma habitação, que a gente tenha desfrute do lazer, desfrute dessa bênção que o Senhor nos dá, mas que de maneira nenhuma, Jesus, esse dinheiro se torne empecilho para que eu possa, por meio do meu enriquecimento, explorar a fé alheia, explorar, ó Deus, o outro. Que os meus olhos estejam abertos para aqueles que sofrem e necessitam, Pai, e que eu seja um abençoador, para que esse canal continue aberto, o Senhor me abençoando e eu abençoando outras pessoas. Queremos ser pessoas que abençoam outras pessoas. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mas também nos colocamos como pessoas que muitas vezes sofrem injustiça. Nos ajude, ó Deus, a olhar para a injustiça como uma oportunidade de que o Deus justo se apresente na situação. Que o Deus justo se apresente com justiça, Pai. Ajude a colocar a nossa esperança no Senhor, Pai. No Senhor, na Tua palavra, na Tua justiça, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Acolha o sofrimento dos Teus servos. Acolha o choro daqueles que choram, Pai. A tristeza daqueles que se amarguram, daqueles que oram ao Senhor, Pai, porque chega Jesus já na metade do mês, já não tem dinheiro às vezes para comprar aquilo que precisa para o seu filho, para sua filha, Pai. Já não tem um alimento, já não consegue pagar a dívida, honrar os seus compromissos. Deus, abre as portas para essas pessoas, para que eles possam
ó Deus, serem abençoados pelo Senhor. Para aqueles que estão desempregados, para aqueles que não têm uma fonte de renda, de recurso, abre a porta para essas pessoas. Abre a porta para que eles, por meio dessa bênção, possam ser bênçãos para outras pessoas. Pai. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus de consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco hoje para todo sempre. Amém. Amém. Essa semana a gente vai estar colocando então lá os elementos do café pascal. Venha estar com a gente próxima semana, tomar um café bem gostoso aí, ouvir a palavra de Deus. É o dia da gente celebrar a ressurreição de Jesus. Não tem dia mais importante. A gente tem uma mensagem, e a mensagem é Jesus está vivo. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Sonda-me, quebranta-me, transforma.